E aí, pessoal, vamos iniciar então a nossa aula de Flutter, né? Vamos iniciar o nosso primeiro experimento, que é uma lojinha, né, que a gente vai estar desenvolvendo juntos. Nesse painel que vocês estão vendo aqui, eu já estou no Dartpad para criar um projeto em Flutter. Você vai clicar em New Pad e Flutter, tá? Porque o Flutter ele já vem com a biblioteca do Flutter importada. Se a gente remover ela, você vê que ele já não reconhece o projeto como Flutter. E aqui vira console, ó. O Flutter ele tem o quê? Um UI output. Ele exporta para nós um recurso gráfico. Nesse caso aqui, o Hello World, certo? Percebam também que o professor já está logado. Muito cuidado. Quando a gente cria aqui no Dartpad o projeto, sem tomar atenção de criar ele através da sua conta Git, criando um public Git ou um private Git, lembrando que Git são anotações, fica gravado em outra parte lá do GitHub. Então, se você entrou pelo GitHub tentando acessar o seu projeto, é natural que você não o encontre lá. Você vai encontrar no Git, né? O Git é um projeto aberto, você pode criar ferramentas com Git para editores de código, editores de ferramentas, né? Então, quando a gente tem um Git salvo, que a gente vai ver depois, a gente tem a função de update Git para estar atualizando. Lembrando que a gente pode estar salvando, ele cria uma bolinha aqui, o professor vai dar um espaço. Então, ele diz, ó, tá editado em momento local. Significa que se eu sair dessa página, não vai estar nada salvo, né? Então, preciso criar um Git aqui para nós, para que eu possa, né, fazer o nosso projeto, certo? Então, depois vocês façam isso, né? Façam por aqui, criar um public Git, a gente vai criar no nosso projeto. Dito isso sobre a interface, a gente agora pode ver esse exemplo do Hello World. Então, aqui, pessoal, ele já dá um exemplo muito legal, que é como que você cria uma cor, né, à sua vontade. Ó, então, ele cria essa cor chamado Dark Blue, que é esse fundo aqui, né? Então, você já começa a entender um primeiro... deixa eu botar aqui RGB, né? Deixa eu botar aqui uma cor mais inventada. Ó, tá vendo? Então, o que acontece? Você pode criar através do widget color, existe esse widget. Então, os componentes aqui a gente chama de widget, né, que significa componentes. Então, já está mostrando como você cria uma cor, para você não ficar preso somente às cores que o material te dá. A gente pode trocar depois para fazer mais as brincadeiras, mas, como a gente está vendo em aula, a gente tem o método main, que é o método principal, né, no Dart também, e aqui. E para iniciar a nossa aplicação, ele usa uma função do Flutter chamada runApp. Essa função ela aguarda um widget inicial, que ele pode ser um stateless, estático, ou um stateful, que é um dinâmico, como a gente já aprendeu. Essa classe myApp, quando a gente faz a herança, né, ela estende o stateless widget, ela pega esse recurso, ela passa a ter um conjunto de funções para que a gente possa construir esse widget. E a principal delas é o método ou comportamento build, que significa construir. Quando esse método termina, ele aguarda o retorno de um widget para ser exportado na tela. Nesse caso, retornamos o material app, né? Como a gente aprendeu, cada widget vai ter o quê? Um conjunto de atributos que precisa ser satisfeito para que ele funcione. Por exemplo, vamos no mais simples. O widget text, você pode passar um texto, você pode tirar o estilo, né? Ele tem várias sobrecargas. O que é sobrecarga? Eu posso executar de várias formas com mais ou menos recursos. Aqui ele dá uma reclamada, porque se eu executar dessa forma, ele não vai ter orientação nenhuma, ele vai só escrever o texto na tela, né? É um print bem simples. Então ele te dá uma informação. Ele não diz que você está errado, mas ele diz assim, olha, no caso aqui, eu recomendo que você bote um const, porque o texto não vai mudar. Isso aqui é estático, ele é criado e morre do mesmo jeito, é um stateless. Então, essa questão do const, né? Você vê que a ferramenta realmente avisa, ela gosta que você faça isso. Não vai mudar a execução, né? Mas vai melhorar a questão da gestão de recursos. Então, vocês viram aqui que dentro de um recurso, de um widget, eu posso ter um conjunto de parâmetros mínimos, ou seja, pelo menos tem que botar um texto, né, do recurso de texto funcionar, e posso passar também alguns atributos opcionais para melhorar a estilização, funcionamento e novos recursos.
Tudo vai funcionar assim, professor? Tudo. Então, o material app, por exemplo, ele sempre pede pelo menos que você bote o tema. É importante, e eu já fiz, eu falo, é importante você botar um title para uma questão interna, de controle interno da aplicação, né? Aqui eu vou deixar sem, né? Na nossa a gente coloca. Porque tem mais ou menos recurso. Então, ele tem que ter também o ROM, que é o encaminhamento de qual vai ser a função ou o que vai ser o conteúdo interno. Nesse caso aqui, em vez de ter uma função, ele declarou direto um scaffold, né? E no atributo body do scaffold, então eu sempre incentivo os alunos a usar a indentação para saber a hierarquia. Então, ó, scaffold está dentro de home, tá vendo? Então sempre um tab à frente. Tab é esse espaço aqui, tá, pessoal, que a gente dá, ó. Então você sabe quem está dentro de quem. Então aqui no home a gente tem o scaffold, né? Ele até poderia ficar lá em cima, né? Porque tá dando tab aqui, né? O tab é importante, ó, tá vendo? Vocês se organizarem dessa forma. Então ele cria um corpo e centraliza, né, um conteúdo. Então aqui você tem no corpo uma centralização e dentro dessa centralização, ó, está dentro de center. É interessante dar um tab. Eu tenho um shield, né, que tem a função myWidget também estática, que vai devolver apenas um texto. Professor, poderia colocar esse texto direto aqui? Vamos testar. Usando a nossa indentação, para não se perder. Ó, um tab adentro, um tab adentro. Ó, direitinho, né? Eu gosto sempre de deixar as coisas organizadas. Enfim. Então, esse text aqui, isso daria certo? Vamos tirar esse ponto e vírgula. Vai ficar essa função sem uso, tá? Nesse momento. E tá lá. Deu certinho, né? O meu Hello World ficou aqui, né, escuro, né? Não sei se estão conseguindo ver. Ele colocou o texto ali. Ok. Colocou aqui o headline medium, né? Colocou o tema aqui, theme.context, né? Eu acho que isso aqui ele pega informações do material, olha que legal. Theme data, né? Enfim. Colocou aqui para nós o Hello World. No estilo você pode depois ver na documentação variação de estilo, mas só estou mostrando que eu poderia colocar aqui direto, mas por uma questão de organização, ele colocou o widget direitinho, porque talvez poderia ser até um widget dinâmico, pessoal, né? Então, para não se atrapalhar, ele colocou aqui, né? Show de bola. Ah, porque ficou branco, porque ficou não sei o que, porque esse widget aqui, ó, ele está no tema Dark. Esse aqui, né? Ele tá um tema que deixa ali o texto branco e tal e coisa. Por quê? Porque aqui eu estou no mesmo contexto, ó. Agora vocês vão pegando esse context aqui, ó, do widget myApp. E aqui eu estou no contexto do widget myWidget, tá? Então, o contexto é uma coisa interessante. Por isso que a gente cria várias classes. Esse que é o lance de você dividir em classes e dentro dessa carteira recurso do contexto de cada objeto, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora a gente entendeu aqui, né, que no caso do Chile ele vai ter um outro widget, né, construído com um tema diferente, tal e coisa, e ele vai retornar para nós apenas um texto que vai estar o que dentro do corpo center, então centralizado, né, esse recurso ele centraliza. E o scaffold é aquele widget principal aqui, né, que é de acordo com as configurações vai se comportar de uma maneira ou outra. Então essa aqui é a primeira parte de introdução, espero que vocês tenham entendido essa parte. Tá? E eu vou agora fazer com nós um experimento. Tá? Então, esse é o primeiro vídeo.